noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a arte da aceitação. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo aos mentores da casa, Francisco de Assis, pedindo aos nossos mentores, pedindo a Jesus, que possam estar conosco, nos amparando, nos protegendo, que possam estar abrindo os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui hoje possa fazer parte do nosso aprendizado, do nosso conhecimento. E mais do que isso, que possa fazer parte das nossas atitudes na nossa vida diária, que a gente transforme tudo em atitudes, em ações benevolentes para conosco mesmos e para aqueles que nos circundam. Assim é, que assim seja. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior a serviço, para poder transmitir a mensagem que tem que ser transmitida a todos aqueles que estão nos acompanhando. Assim é, que assim seja. Vamos lá, então, trabalhar aí esse capítulo, a arte da aceitação, né? Vamos enveredar por ele. Como a gente sabe, esse livro, todos os capítulos dele são abertos por um trechinho do Evangelho. Então, vamos ver o trechinho do Evangelho de hoje. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Então, o homem, a gente quando reencarna, a gente faz uma programação reencarnatória. Essa programação, ela é cheia de provas, né, de coisas para a gente realizar. E a gente pode, durante o nosso processo reencarnatório, abrandar, né, todas essas provas que a gente escolheu, ou a gente pode agravar, depende da nossa conduta diante das circunstâncias, das coisas que acontecem no nosso caminhar, né? Tudo isso vai depender disso, da nossa conduta. Então, a gente pode abrandar ou a gente pode aumentar. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Então, somos todos seres em processo de aperfeiçoamento, né? E esse aperfeiçoamento, ele é uma constante na nossa existência. A gente vive uma vida, outra vida, buscando esse aperfeiçoamento. Cada um tem seu caminho, cada um tem um caminho a percorrer e tem uma história pregressa aí que fez com que chegasse até aqui em determinado ponto da sua na existência. Não adianta a gente olhar para o outro e querer ter o que o outro tem, porque o outro tem aquilo que foi o resultado de todas as buscas dele, de tudo que ele construiu durante a vida eterna dele, não durante uma vida só, mas durante todas as vidas pelas quais ele passou e foi aí se aprimorando, foi aí, né, construindo coisas. Cada um tem uma existência própria, cada um tem um caminho próprio. Nenhum ser é igual ao outro, né? Nós somos únicos e irrepetíveis no mundo, porque as nossas escolhas são sempre diferentes, diversas das outras pessoas. Então, quando a gente caminha, compreendendo tudo isso, sem almejar o que é do outro, sem invejar o que é do outro, sem achar que a gente deveria ter e a gente merece mais do que o outro, quando a gente consegue caminhar, né, com resignação, com calma, no nosso caminho, naquele caminho que a gente está buscando, né, atenuar as nossas provas através das nossas atitudes, assim a gente chega ao caminho da evolução com maior rapidez. É isso que está lá no Evangelho, né? No capítulo 5, no item 11. Vamos para frente. Aí ele diz assim: aceitar nossa realidade tal qual tal qual como representa um ato benéfico em nossa vida. Aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite
visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Então, o que ele está dizendo? Não adianta a gente se revoltar pela situação de vida, pela realidade de vida que a gente tem hoje. Por quê? Essa realidade de vida, essa situação de vida, é o fruto de todas as escolhas que a gente fez durante o nosso processo existencial. Nós fizemos escolhas que nos levaram ao momento que nós estamos, que nos levaram a essa situação, a essa realidade que a gente vive hoje. Se a gente olha para a nossa realidade e não acha que ela está uma realidade que está bacana, acha que poderia ser melhor, então o que a gente pode fazer? No hoje, a gente não pode fazer nada para modificar o ontem. A gente pode fazer hoje, escolher novas atitudes, novas ações, modificar essas atitudes e ações, modificar o plantio do hoje, para que a gente tenha, então, um amanhã mais satisfatório. Mas é importante a gente ter a aceitação do hoje. Hoje eu tenho isso, hoje eu sou assim, hoje eu tenho essa possibilidade, porque foi o que eu plantei, porque foi o que eu escolhi até aqui. Para modificar isso, eu preciso trabalhar de modo diferente comigo mesmo. Então, ter essa consciência, ter essa aceitação do que a gente tem hoje é muito importante para que a gente possa, então, trabalhar a nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós. Isso é, se nos imaginarmos outra pessoa vivendo em outros ambientes, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não nos depararemos com a nossa própria realidade. Então, assim, a gente só consegue se modificar, a gente só consegue modificar o nosso plantio. Se a gente acha que não está boa a nossa existência hoje, a gente pode modificar o plantio para amanhã ficar melhor. Mas a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente admite quem nós somos de verdade, com as nossas características positivas e também com as nossas debilidades. A partir do momento que a gente assume quem a gente é, que a gente vê quem a gente é claramente, a partir desse momento a gente tem condições de modificar a nossa existência, modificar a nossa realidade, trabalhar no hoje para modificar, né, já o hoje, porque se eu só trabalho de modo diferente no meu hoje, eu já começo a trazer modificações para a minha vida. E aí modifico mais ainda, porque eu vou colher isso que eu estou plantando no hoje. Algo que eu estou plantando com mais consciência, que eu estou plantando com mais firmeza, compreendendo melhor os processos da vida, né? Mas primeiro eu preciso assumir quem eu sou. Eu preciso admitir as minhas fraquezas e os meus pontos fortes. A propósito, muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real. Então, quando a gente se imagina outra pessoa, quando a gente se imagina vivendo fora da gente mesmo, quando a gente coloca máscaras, né, de que a gente tem uma vida diferente daquela que a gente realmente tem, a gente está vivendo uma vida que não é real. A gente está fantasiando algo que não existe. Desgastamos dessa forma uma enorme energia por carregarmos constantemente uma série de máscaras, como se fossem utilitários permanentes. Então a gente vai colocando máscaras e daqui a pouco nem a gente mais sabe quem a gente é. Nesse momento a gente está perdido, a gente não se admite, a gente não se enxerga como a gente é de verdade. E aí fica muito difícil modificar, né? Por quê? Porque se a gente não sabe nem quem a gente é, como que a gente modifica o depois, o porvir? É isso que a gente precisa pensar, né? Então, vamos pensar se a gente está efetivamente sendo o que a gente é, ou se a gente está colocando máscara para poder fingir para nós mesmos e para quem nos rodeia aquilo que nós não somos. É muito importante a gente ter essa clareza. A atitude da aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes,
e equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Então, quando a gente aceita quem a gente é, essa atitude de aceitação é uma atitude de pessoas maduras. De pessoas maduras, isso não tem a ver com a idade, tem a ver com a maturidade espiritual, né? Pessoas maduras, serenas, firmes e equilibradas, que conseguem olhar para si próprias e perceberem quem a gente realmente é. Conseguem olhar para si próprias e perceber quem são de verdade, né? Nossa, olha, nesse ponto aqui eu ainda preciso melhorar bastante. Nesse outro aqui eu já estou bem mais equilibrada. Nesse outro aqui, eu já avancei muito, não tem muito para avançar, mas já estou ali, né, num ponto que está bem equilibradinho. Nesse outro aqui, nossa, esse aqui eu nem comecei ainda. Então é importante a gente olhar para a gente mesmo, fazer essa autoavaliação para perceber em que ponto do caminho a gente está, né? Para poder então seguir em frente, para poder então dar passos mais assertivos, mudar a rota a partir daquilo que a gente investiga em nós mesmos e que a gente percebe que não está bacana. Mudar a rota para que a gente possa então plantar de modo diferente. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente faz essa autoanálise, quando a gente faz essa autoavaliação, quando a gente olha para dentro da gente mesmo e quando a gente percebe, né, quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos, do que a gente tem que melhorar, do que a gente já melhorou, a gente começa a ter aceitação da gente mesmo, a gente começa a se respeitar mais, a gente começa a perceber no que a gente tem mais facilidade, no que a gente tem mais dificuldade e respeitar o nosso próprio tempo, respeitar os nossos próprios limites de uma maneira tranquila, de uma maneira harmônica. Isso favorece ainda mais esse amadurecimento, esse desenvolvimento espiritual. É tudo partindo da aceitação de quem nós somos. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa, né? Então, assim, se a gente percebe que a gente está sempre na defensiva, que a gente precisa se defender sempre, que a gente precisa estar sempre, né, mostrando aí algumas coisas para poder se defender do mundo, a gente tem, provavelmente, a gente está nesse processo da não aceitação, nesse processo de ter desculpa para tudo, porque a gente não enfrenta os fatos existenciais como a gente deveria enfrentar de frente, né? Enfrentar de frente é um pleonasmo, mas estar de frente para aquilo ali e enfrentar aquilo com muita coragem. Né? A gente já até falou sobre isso aqui em outras oportunidades. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é, apesar do medo, a gente ir em frente. Né? Então, as pessoas corajosas não significam que elas não tenham medo. Elas têm, só que elas não paralisam frente ao medo. Elas têm o medo, mas elas enfrentam esse medo, elas vão além do medo. E com isso, elas conseguem atingir o outro lado da margem do rio, né? E assim também nós conosco mesmos. A gente precisa enfrentar as nossas debilidades, enfrentar as nossas dificuldades para poder ultrapassar essas dificuldades, para poder ir em frente, né? Para poder não paralisar frente a essas dificuldades. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. Então, a gente é levado sempre a negar tudo, né? A gente vê uma atitude equivocada em nós mesmos, a gente olha e fala, não, mas eu não fiz isso, não foi essa a minha intenção, aí a gente começa a colocar um monte de desculpa para poder abrandar aquilo que a gente fez, mas que a gente nega ter feito. Né? E isso faz com que a gente fique estagnado, que a gente fique paralisado frente àquele defeito que a gente poderia ali trabalhar para que ele seja resolvido o mais rápido possível. Nós estamos na Terra
Todos nós temos defeitos que precisamos aprimorar. Todos nós temos debilidades que precisamos superar. Esse é o processo, né? Então, ninguém aqui na Terra está já pronto e preparado, já é um espírito super evoluído que está pronto e preparado para tudo. Não, nós estamos em processo de aprendizado. E nesse processo, a gente vai fazendo coisas assertivas, outras menos assertivas. E o importante é a gente ter consciência de tudo isso e caminhar no sentido de aprender com tudo isso e não de negar situações ou de fingir que elas não existiram. São consideradas fenômenos psicológicos a reação natural e instintiva a desses conflitos, mudanças, perdas e deserções, e que, por algum tempo, nos alivia dos abalos da vida, até que possamos reunir mais força para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente no futuro. Então, muitas vezes, a gente se abala, né, psicologicamente, frente a determinadas situações, a gente fica paralisado, a gente não sabe muito bem como agir. O importante é a gente sempre sair desse estado de paralisação e avançar, e enfrentar, e aceitar as coisas como elas são, para que a gente, então, possa modificar. Na vida, a gente pode escolher agir ou reagir. Qual que é a diferença? O reagir é instintivo, ele vem das nossas lembranças do tempo em que nós éramos animalizados, né? O animal reage porque ele precisa sobreviver. Então, nós temos ainda nas nossas características essa questão da reação, mas também nós podemos escolher trabalhar dentro do campo da ação, né? A ação, ela é consciente. Quando a gente age, a gente para alguns minutinhos, ou até alguns milésimos de segundo, para poder observar, compreender, tomar consciência da situação, de todos os processos dentro dessa situação, para então agir. Então, a gente tem essas escolhas, da reação, que é instintiva, ou da ação, que é mais racional. Aí a gente vai escolher por quais caminhos a gente vai caminhar para poder, então, encarar as coisas de uma maneira mais interessante na nossa existência, né? Sempre lembrando que é muito importante a gente aceitar tudo o que está acontecendo, compreender que aquilo é resultado de alguma escolha que eu fiz em algum momento da minha existência. E se eu quero que as coisas se modifiquem, então eu preciso plantar de modo diferente para que aquilo se modifique. Não negamos por ter turrões, não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Então, nossa cabeça às vezes é muito turrona, né? Muito teimosa. E a gente nega tudo. E essa negação não é, como ele está dizendo, uma mentira. É a falta de tomada de consciência, é a falta daquele processo. Observar, compreender, tomar consciência para agir. Então, a gente ainda trabalha no campo da reação. E aí, o campo da reação, ele pode levar a gente a se arrepender depois, porque como a reação ela é instantânea, muitas vezes a gente se arrepende daquela tomada de atitude que a gente teve naquele momento. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo. Depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. Né? Então, esse mecanismo de reação, ele vai nos servir por algum tempo. Mas depois de um tempo, a gente vai percebendo que, cara, é cansativo, né? Impede a gente de fazer os passinhos necessários, observar, compreender, tomar consciência, para então a gente ter uma ação proveitosa na nossa existência. A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Esse é o processo que a gente deveria enveredar por. Não confundamos com uma rendição conformada.
e nada mais importa. Então, não é nos rendermos, é entender quem a gente é e como a gente é. Esse é o processo da autoaceitação. Quando a gente entende quem a gente é e como a gente tem possibilidade de modificar a nossa existência. A gente tem possibilidade de trabalhar para modificar a nossa existência. Enquanto isso não acontece, a gente vai continuar a gente vai continuar turrão ali, negando tudo. É diferente de rendição conformada. A gente fala, tá bom, tudo é assim mesmo, então tudo bem. Não é isso. A autoaceitação é um processo de consciência, consciência plena. De fato, acontece que ao aceitarmos, inicia-se o fim da nossa rivalidade conosco mesmos. A partir disso, ficamos ao lado da nossa realidade, ao invés de combatê-la. Então, quando a gente não se aceita, a gente não tem possibilidade nem capacidade de modificar nada do que está ao nosso redor. Aí a gente entra no processo de rendição conformada. Mesmo que a gente não compreenda isso num primeiro momento, é a não aceitação que leva a essa rendição conformada. A aceitação leva à modificação para que você possa trabalhar e reformular, reprogramar tudo que você é. Diz o texto, lá no Evangelho, o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre, né? Então, o homem aumenta ou abranda a sua própria dor, o seu próprio sofrimento, as suas próprias provas, através da maneira como ele encara a vida. Uma pessoa, por exemplo, olha para um ipê, que está derramando as suas flores no chão e vê um tapete lindo de flores. Outra pessoa olha para o ipê derramando suas flores no chão e vê uma sujeira. Nossa, sujou tudo. O outro fala, nossa, que lindo tapete. É a maneira como a gente olha para as coisas que vai mudar a maneira como a gente age dentro do mundo ou reage dentro do mundo. Como que eu estou encarando a minha vida? Como que eu estou encarando os processos da minha vida? Essa maneira de olhar para os processos da minha vida está fazendo com que as provas da minha vida sejam abrandadas ou sejam aumentadas? A escolha é sempre nossa. A aceitação é uma bela maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaço e não mais limites na alma, até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. O nosso grande objetivo na caminhada da vida terrestre, o nosso grande objetivo é o nosso próprio aprimoramento. Esse é o nosso grande objetivo, nos aprimorarmos, sabermos quem nós somos e nos aprimorarmos a partir, então, da aceitação, porque para a gente saber quem a gente tem que aceitar. E a gente precisa encarar essas circunstâncias todas para que a gente possa, então, ter força de modificação. Assim, a gente vai caminhar de uma maneira mais efetiva no nosso processo existencial na Terra, enquanto estivermos encarnados nesse corpo que a Terra nos emprestou. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos danos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios. Então, assim, se aceitar é compreender todos os nossos processos de debilidades e de qualidades e buscar aprimorar as nossas debilidades, para que a gente possa, então, caminhar em direção ao nosso próprio progresso. Não é colocar máscara e fingir que a gente é outra pessoa. É admitir quem a gente é e trabalhar para modificar aquilo que a gente não acha bacana em nós mesmos. E tudo isso só vai ser possível a partir do processo de aceitação. Em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste
como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Então, isso não é aceitação, né? Não é você aceitar os processos que estão ruins na sua vida, que vêm de fora para dentro de você, e deixar com que tudo aquilo continue acontecendo. Não é isso que é aceitação. Antes, é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais. Então, a aceitação traz a visão clara de quem a gente é, de quais são as nossas, o que a gente precisa mudar na gente, o que a gente pode aprimorar na gente, para que a gente possa, então, ir solucionando os nossos conflitos existenciais. Enquanto a gente ficar fugindo da gente mesmo, usando máscaras, inventando mentiras para desculpar as nossas atitudes, a gente vai permanecer estagnado diante dos processos da vida. E sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos, né? Então, caminhar com as próprias pernas, sem comprar verdades alheias, né? O outro diz que isso, você é assim, você é assado, você faz isso. A gente tem que fazer a autoanálise. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu ajo dessa forma mesmo? Ou é o outro que me vê assim? Ou é o outro que acha que eu sou assim? Porque, na verdade, ele que é assim. Lembrando da frase do Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque muitas vezes a gente expande para o outro aquilo que, na verdade, a gente é. E aí causa todo um problema conosco mesmos e com os outros que estão ao nosso redor. Vamos lembrar daquilo que São Francisco de Assis nos deixou. Ele disse numa das suas orações: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, é essa sabedoria que nós precisamos pedir a Deus, pedir a Jesus, né? Para a gente poder compreender os processos da nossa existência. O que está dentro de nós, o que está em nós, a gente pode modificar. Tudo que está em nós, tudo. Mas o que vem de fora para dentro, o que vem do outro para mim, eu não posso modificar, né? Eu posso me afastar dessa pessoa se eu não achar que ela está sendo uma boa companhia para a minha existência. Eu posso ter compreensão com ela, fazer orações por ela, para poder, então, trabalhar de uma maneira mais eficiente todos os processos existenciais. Mas eu preciso distinguir sempre essas duas coisas. O que é meu, eu posso modificar. O que vem do outro, eu só posso fazer oração para que ele possa ter a clara evidência para poder observar o que ele também precisa modificar nele próprio. Então, eu preciso ter sabedoria para distinguir o que é meu, o que vem do outro. E aí a gente está falando tanto de pessoas encarnadas quanto de pessoas desencarnadas, né? Existem obsessões que vêm de pessoas encarnadas para encarnadas, de desencarnadas para encarnadas e de encarnadas para desencarnadas. Então, tudo isso é importante para a gente poder compreender o que é meu e o que é do outro. O que eu posso mudar, o que eu preciso ser resignado, porque naquele momento eu ainda não posso mudar. E trabalhar para que essa modificação aconteça em plenitude na nossa existência. Então, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha levado uma mensagem interessante para vocês sobre a questão da aceitação, que vocês tenham compreendido a proposta da aceitação, vocês tenham compreendido a significação de aceitação de quem nós somos, de quais são os nossos processos, do que a gente está fazendo aqui, se a gente está fazendo de uma maneira bacana, se a gente não está. Essa aceitação que traz a melhora, né, que vai trazer a consciência de quem a gente é, para que a gente possa então se modificar, é sobre essa aceitação que a gente está falando. E ela é muito importante para os nossos processos existenciais e para a gente sair daquele lugar comum que a gente se colocou há muito tempo. Gratidão a todos. Namastê. Gratidão pela companhia de vocês, pessoas que assistiram agora ao vivo, pessoas que vão assistir depois, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas. Gratidão. Até semana que vem. Beijo no coração de todos. Até lá.